Olá, Gilson Cicleides. Vamos aqui encerrar com a terceira parte dessa aula de morfologias e Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Então, no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, eu vou lançar aí algumas perguntas e atividades relativas ao conteúdo dessa videoaula e também farei um fórum e marcarei um momento para a gente discutir e tirar dúvidas sobre essa videoaula. Então, espero que todos assistam os 3 vídeos, são vídeos curtos, para que a gente possa dar andamento à discussão e a complementação desse conteúdo nos fóruns e no ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Vamos falar então agora sobre o nível categórico no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. O que é isso? Nível categórico é o mesmo sistema de nomenclatura que as espécies usam. Seria ali Homo sapiens, Claviceps purpura, Glycine-max, Zea mais. O que isso quer dizer? Quando eu dou só um nome, eu não consigo identificar um indivíduo de outro, porque é pouca característica na nomenclatura. Eu posso dizer, por exemplo, Canis. Eu posso dizer que aquele animal é do gênero Canis, mas eu estou dizendo pouca coisa. Com isso eu não sei falar para você se ele é um lobo ou se é um cachorro. Eu preciso de mais informações. Mas se eu dizer que aquele animal é da espécie Canis lupus, mesmo que ele se pareça morfologicamente com um cão, você já sabe que eu estou me referindo a um lobo. Os solos, a nomenclatura de solos, segue o mesmo padrão. Eu tenho níveis categóricos, eu tenho nomes e sobrenomes para cada solo. Para quê? Para que eu consiga melhorar a minha comunicação, principalmente em trabalhos científicos. Se eu dizer só que é um solo oxídico, isso não diz muita coisa sobre ele. Eu precisaria anexar, por exemplo, ao trabalho, uma análise de solo, para passar um perfil dele, para que, por exemplo, o leitor do meu trabalho do outro lado entenda que solo eu estou trabalhando. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos veio para tentar resolver isso com o sistema de nomenclatura de níveis categóricos. Então, o primeiro nome do solo classifica em uma grande área. São solos específicos, diferentes entre si, com características ímpares, que se encaixam nas características desse solo. Que no nosso sistema são esses: latossolo, argissolo, plindossolo, cambissolo, organossolo, planossolo, gleissolo, chernossolo, espodo, neo, nito, luve e verte. Tenho aqui basicamente 3 grupos de solos. Solos que acontecem em áreas hidromórficas, que em áreas na presença de água, por exemplo, como exemplo, o organossolo, o gleissolo, o plintossolo. Solos que acontecem em áreas de declive, regiões de podisolização, como o argissolo, o nitossolo e o chernossolo. E solos que acontecem em áreas de latolização, áreas planas, secas e altas, como o latossolo e o cambissolo em alguns casos. Então, essas classificações servem, por exemplo, para dar uma ideia. Mas eu posso dizer para você que eu estou diante de um latossolo, mas eu não sei se esse latossolo é fértil, pouco fértil, argiloso, vermelho, amarelo, enfim. Esse primeiro nome não passa as características que a gente precisa. Para isso, então, tenho o segundo nível categórico. Essa tabela aqui, ela mostra só, é uma tabela informativa, que mostra para a gente aí da onde veio os nomes dessas classes de solos no Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Existem outros sistemas de classificação de solo no mundo, como o da FAO e o Soil Taxonomy nos Estados Unidos. Só que o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo meio que se faz necessário porque as classes de solos brasileiras são meio ímpares e os sistemas internacionais não nos serviam muito bem. Então, existem os equivalentes nos sistemas internacionais, mas a gente tem um sistema um pouco mais detalhado para as nossas condições de solos tropicais. Outros processos de formação de solos, como solos criogênicos ou solos de regiões temperadas, acabam formando outras classes de solos um pouco diferentes das nossas. O segundo nível categórico, então, seria o primeiro sobrenome daquele solo.
traz algumas características morfológicas, de modo geral. Existem aí algumas exceções, obviamente, como por exemplo o organossolo, onde o segundo nível categórico se refere ao tipo da matéria orgânica daquele solo. Mas, de modo geral, o segundo nível categórico se refere a características que podem ser observadas a olho nu, né? Como, por exemplo, do latossolo, o segundo nível categórico é chamado de subordem, e eu tenho como características as cores. Então eu posso ter um latossolo vermelho, um latossolo amarelo, um latossolo vermelho-amarelo, bruno, clay. Então essas características que se referem à cor já passa para o meu leitor mais detalhes a respeito daquele solo. Se é um solo vermelho, eu sei que é um solo mais oxídico. Se é um solo clay, eu sei que é um solo mais próximo de áreas hidromórficas. Então essas informações implícitas no sobrenome passam muito mais detalhes a respeito daquela classe de solo que eu estou trabalhando. Como terceiro nível categórico, então, temos normalmente, mais uma vez, claro que eu tenho exceções à regra, mas de modo geral, características químicas. Características que dificilmente são vistas em olho nu em nível de campo. Então, em nível de campo, eu consigo, com uma certa facilidade, classificar o solo em primeiro e segundo nível categórico. Para terceiro nível categórico, em alguns exemplos eu consigo ainda avançar. Mais uma vez, no caso do organossolo, eu consigo, quando se refere aí ao tipo de matéria orgânica. Mas, de modo geral, características químicas não podem ser observadas em campo. Eu posso inferir, obviamente. Se eu tenho uma vegetação vigorosa, se eu tenho características que me dão a entender que aquele solo é fértil, eu posso inferir que aquele seja um solo eutrófico. Se eu tenho características que mostram o contrário, eu posso inferir que aquele solo é distrófico ou distroférrico. Mas a certeza disso eu só vou ter com análises químicas daquele solo ou talvez mineralógicas. Então, o terceiro grupo, né, chamados aí de grandes grupos, normalmente são características químicas que vão trazer mais informações naquela classificação. Exemplo, eu tenho então um latossolo vermelho distrófico. Com essa informação, eu sei que eu tenho um solo oxídico de baixa fertilidade. Sei a cor, sei a profundidade e sei a condição de fertilidade daquele solo, só pelo nome. Quarto nível categórico e os demais, na verdade, raramente são utilizados na classificação em nível prático, nível técnico, né? Eles são mais em nível de pesquisa. Mas o quarto nível categórico, chamado de subgrupo, normalmente traz características ímpares, algo, por exemplo, que não deveria estar ali ou normalmente não é observado naquela condição. Exemplo, latossolos normalmente, em via de regra, não devem apresentar plentitas, porque plentitas são estruturas hidromórficas e latossolos não são solos hidromórficos. Mas, eventualmente, a classificação de solo nos prega umas peças, né? Então, porventura abrimos uma trincheira e encontramos uma camada de plentita dentro de um latossolo. Então a gente vai ter ali então um latossolo vermelho, distrófico, plíntico. Se eu tenho características ímpares, únicas, que chamam a atenção na classificação, elas devem ser incluídas no nome, normalmente ali no quarto nível categórico. O quinto e o sexto nível categórico ainda está sob discussão do ponto de vista de sua necessidade, porque já entra detalhes demais, e esses detalhes eles são bem técnicos e poderiam ser apresentados de outra maneira, e só tem interesse científico mesmo. Então, um exemplo de um nome de solo totalmente completo até o sexto nível categórico seria latossolo amarelo ácrico, petroplíntico, textura argilosa cascalhenta, endoconcrecionário, oxídico aniônico. Então esse solo traz que informações? Eu tenho um latossolo, um solo profundo, amarelo, ou seja, eu tenho um tipo de ferro ali tratado, ácrico, são solos que têm CTC terrível, por exemplo, CTC baixíssimas, petroplíntico, apresentam a plintita em estado quase petrificado, né? Tanto que tem um nome endoconcrecionário para confirmar isso, textura argilosa cascalhenta, oxídico e aniônico, ou seja, um solo bem oxídico e cheio de CTA. Então tem um solo aqui que tem uma condição de fertilidade bem ruim,
um solo profundo, um solo amarelo com características ímpares, né? Petroplintita ali presente, o que normalmente não deveria estar em um latossolo. Então ele trouxe bastante informações simplesmente com o nome completo. Então a função da nomenclatura dentro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solo é essa: passar informações para o seu leitor das características daquele solo. E cada solo então possui essas características para classificá-lo dentro desses grupos. Então a gente encerra por aqui essas videoaulas. Mais uma vez convoco vocês a participar do grupo de discussão dentro do ambiente virtual de aprendizagem e até semana que vem. Um abraço.